Olá a todos, bem-vindos então para a segunda sessão. A primeira sessão foi um bocadinho mais comprida do que aquilo que eu estava à espera, mas pronto, também deveu-se ao facto de eu ter resolvido vários exercícios de várias maneiras e portanto isso alonga sempre a aula. Bom, vamos então aqui para a segunda sessão. Na segunda sessão vou tentar resolver estes exercícios, em princípio uma resolução apenas para cada exercício, que irá, talvez, penso eu, diminuir o tempo de aula. Bom, vamos avançar aqui já para o 5.1, que diz o seguinte: na figura 1 está representado no referencial ON, OXYZ, um cilindro reto. Isto quer dizer que, se o cilindro é reto, quer dizer que esta altura, não é? Esta geratriz é perpendicular aqui a este raio, se quiserem, está bem? Isto não é daqueles cilindros assim tortos, são daqueles direitinhos. Bom, onde é que eu ia? Ok. Sabe-se que o ponto A pertence ao eixo OY, e é o centro de uma das bases do cilindro. O ponto B pertence ao eixo OX e é o centro da outra base. Isso quer dizer que a altura deste cilindro é a distância de A a B. A a B é a altura deste cilindro. E isto é muito importante. Depois, C é o centro, C pertence à circunferência de centro em B e delimita uma das bases. O plano ABC é definido por 3x mais 4y mais 4z menos 12 igual a 0. Resolve os itens 5.1 e 5.2 sem recorrer à calculadora. Bom, este era um daqueles itens obrigatórios, não é? Estava aqui delimitado por este retângulo, por esta moldura, e portanto as pontuações que obtivessem na resposta destes exercícios apareceriam sempre refletidas na cotação final. Portanto, estes aqui tinham que estar mesmo certos. Se quisessem ter 20, estes tinham que estar mesmo certos. Então, diz o seguinte: determine BC, portanto, a distância de B até C, o raio. Na realidade, BC é o raio, não é? Isto é o raio da base, sabendo que o volume do cilindro é igual a 10π. Bom, então, a primeira coisa que eu vou escrever aqui, como é que calcula o volume do cilindro? Portanto, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, não é? Vezes a altura. Certo? Ora, a área da base é π vezes o raio da base ao quadrado. Neste caso é π vezes BC ao quadrado. Portanto, isto que está aqui é π vezes BC ao quadrado. E a altura, como eu já escrevi ali, é a distância de BC, de A a B, não é? É a altura do cilindro, porque ele é reto. Portanto, é esta altura. Isto aqui é a minha altura. A altura. Portanto, é a distância de A a B. Portanto, isto que está aqui, vou meter aqui a encarnado. Distância de A a B vezes a distância de A a B. Certo? E isto é o que nós temos. Então, eu preciso de saber quanto é que vale a distância de A a B, porque eu já sei quanto é que vale isto aqui, que é 10π, não é? É só fazer umas conticas. Se eu souber a distância de A a B, isto está feito. Então, mas eu sei o quê? Sei que o ponto A pertence ao eixo OX. A pertence ao Y, desculpem. Portanto, então, as coordenadas de A são da forma 0, YA, 0. Com YA um número real, não é? Certo? E A pertence ao plano ABC, não é? Como A pertence a ABC, substituindo, é o que eu vou fazer. Substituindo bem. Então fica 4 vezes 0, vou escrever aqui, 4 vezes 0, mais 4 YA,
mais 4 vezes 0 menos 12 igual a 0. Portanto, substitui o x por 0, o y por YA e o z por 0. Se vocês metessem ali y só, em princípio não havia problema, mas eu gosto de fazer assim. Portanto, isto fica 4YA igual, eu vou passar este para o outro lado, dá 12. Eu não sei se me enganei, não me enganei ali. Aqui é 3, não é? Aqui é 3. Em termos de contas não ia dar nada, aqui é 3. Isto ficaria YA igual a, ora, 12 sobre 4, não é? Isto é 12 sobre 4, YA igual a 3. Portanto, as coordenadas do ponto A, 0, 3, 0. E, portanto, se vocês não fizessem isto, se não substituíssem, tinham 0 nesta etapa, está bem? Se vocês dissessem só ao olho que as coordenadas são 0, 3, 0 e o B vai ser 4, 0, 0, tinham 0 nestas duas etapas, ou seja, perdiam, acho eu, 4 pontos. 4 pontos são muitos pontos, está bem? Por outro lado, então, o ponto A, o ponto B, não é? Ou o ponto C, assim é que é, pertence ao X. Então, se o ponto C pertence ao X, as suas coordenadas são da forma C, desculpa, é C ou B? É B, desculpa lá, é B, que é B. São da forma B, XB, 0, 0. Logo, não é? Como o B pertence a ABC, substituindo, vem 3xb, 4 vezes 0, 4 vezes 0, menos 12, igual a 0, que dá 3xb igual a 12, xb igual a 12 sobre 3, xb igual a 4. Certo? E, portanto, se o xb é 4, as coordenadas do ponto B são 4, 0, 0. Agora só preciso saber, tenho as coordenadas do ponto A e tenho as coordenadas do ponto B, logo, a distância de A a B, o que é? É a raiz quadrada de 0 menos 4 ao quadrado, não esqueçam que este é 0, não é? 0 menos 4, 3 menos 0 ao quadrado, 0 menos 0 ao quadrado. E agora fazer conticas. Raiz quadrada de... Ora, 0 menos 4 dá menos 4, menos 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado, 3 menos 0 dá 0, ao quadrado dá 9, 0 menos 0 dá 0, ao quadrado dá 0, portanto isto é raiz de 25 e a raiz de 25 é 5. Está feito, portanto a raiz de 25 é 5, portanto já sabemos ali, já sabemos isto tudo, portanto agora é só achar o volume. Conclusão, o volume do cilindro é então π vezes BC quadrado vezes AB. Este nós já sabemos que é, este que está aqui nós já sabemos que é 10π. Este nós já sabemos aqui que é 5, portanto isto fica 10π igual a π vezes BC quadrado vezes 5. Estes π's podem ir à vidinha deles, zuca. Este 5 passa a dividir, portanto fica BC igual a 10 quintos, ou seja, BC quadrado igual a 2, quer dizer que BC é mais ou menos raiz de 2. Bom, não é menos porque BC é uma medida, não é? Como BC é maior do que 0, vem que BC, então, raiz de 2. E pronto, temos o 5.1 feito.
Já fizemos quase metade do exame, acho eu, metade não. Quase. Quando fizemos o 5.2 temos metade. Bom, temos então o 5.1 feito. Não é um exercício difícil, mas era preciso ter atenção, como em tudo. Bom, vamos avançar para o 5.2. O 5.2 não é um exercício difícil, porque vocês estão habituados a fazer isto muitas vezes, já fizeram isto milhares de vezes. Agora, a forma como a pergunta está colocada é que levantou de certeza a muitos de vocês muitas dúvidas e ficaram assim um bocado, se calhar muitos não perceberam logo o que é que teriam de fazer, se calhar houve mesmo gente que não percebeu o que é que tinha de fazer. Diz o seguinte: seja P o ponto de coordenadas 3, 5, 6, determina as coordenadas do ponto A, B, C que se encontra mais próximo do ponto B. Bom, vou fazer aqui um desenho. O ponto que se encontra mais próximo do ponto B, portanto 5.2. Então vamos imaginar que eu tenho aqui o ponto P, não é? O ponto P que tem de coordenadas 3, 5, 2. 3, 5, 6. E por aqui tenho o plano ABC. Certo? O plano ABC, que nós sabemos a sua equação. Certo? O plano ABC tem de equação 3x mais 4y mais 4z menos 12 igual a 0. Sabemos também que um vetor normal a este plano é 3, 4, 4. E agora nós queremos o ponto deste plano que está mais próximo deste ponto P. Se nós fizéssemos esse desenho, nós víamos logo que ponto era este. Não poderia, por exemplo, ser este, nem este, nem este. Teria de ser o quê? O ponto, não é? Que é a projeção ortogonal deste ponto P neste plano, este pontinho aqui. Não é? Teria de ser este pontinho aqui. Eu vou agora desenhar este aqui. Sim ou não? Portanto, este ponto Q que aqui está, que o ponto do plano ABC mais próximo de P é o ponto Q. E o que é o ponto Q? É a projeção, que é a projeção ortogonal. Ortogonal quer dizer perpendicular também. Ortogonal de P no plano ABC. E agora vocês conseguem saber estas coordenadas, porque vão determinar a equação desta reta, não é? Que é perpendicular a este plano, e portanto um vetor diretor desta reta é este vetor aqui, é este vetor. É este aqui, não é? Eu posso usá-lo, este, é o vetor normal ao plano, e portanto eu tenho aqui a equação desta reta, escrevo um ponto genérico desta reta, substituo no plano e está feito. Certo? Era só isto, não é? Mas a forma como, eu vou aqui desenhar numa outra cor, a forma como a pergunta está feita deve ter levantado muitas dúvidas. Portanto, o que eu posso dizer aqui é logo a reta PQ é perpendicular a ABC, não é? E, portanto, um vetor diretor
de PQ é o próprio N. Não é? 3, 4, 4, N, porque eu chamei N. E, não é? Logo, portanto, assim, uma equação da reta PQ qual é? XYZ igual ao ponto onde ela passa, o único ponto que nós sabemos é o P, 3, 5, 6, mais K vezes 3, 4, 4, com K um número real. Ok, eu às vezes não sei se me enganei aqui, às vezes posso não ter enganado, às vezes troco aqui R por Z, mas pronto, aqui não. Bom, o que é que nós temos que fazer agora? Escrever um ponto genérico desta reta, substituir, portanto, um ponto genérico, substituir aqui na equação do plano ABC, portanto nós vamos obrigar a que esse ponto genérico pertença ao plano ABC e, portanto, vou descobrir o K de modo a que o ponto pertença ao plano ABC e isso vai-nos dar esse K, não é? vai-nos dar depois o ponto Q. Portanto, um ponto genérico, não é? Portanto, um ponto genérico de PQ é, que ponto é esse? Será então 3 mais 3K, 5 mais 4K, 6 mais 4K, obviamente, K real. Portanto, isto que está aqui é um ponto genérico qualquer que está nesta reta. Portanto, é qualquer um destes pontos aqui. Para cada K eu tenho um ponto desta reta. Portanto, eu agora vou descobrir o K que faz com que esse ponto também esteja em ABC. Portanto, substituindo na equação de ABC, vem, agora eu vou substituir, fica 3 mais 3K, mais 4, 5 mais 4K, mais 4, 6 mais 4K, menos 12, igual a 0. Ok, estamos a avançar. Bom, isto agora fica então, já está aqui o exercício 6, eu vou metê-lo aqui um bocadinho para baixo. Isto fica então, ora 3 vezes 3, 9, mais, só para, tenham cuidado com as contas, eu vi uma prova de um aluno que teve 19.6 ou 0.7 que não teve 20 porque se enganou aqui a fazer esta conta, fez 3 vezes 3, 6 e depois fez 3 vezes 3, 9, mas ali enganou-se, pronto, tenham cuidado, está bem? Foi assim uma coisa, 19.7 ou 0.8 ou 0.9, não sei, foi 0.9, portanto foi mesmo ali um pontico. Então este dá 9 mais 9K, bem? Mais, era 4 vezes 5, 20, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 4, 16, menos 12, igual a 0, e isto dá então, ora, eu vou fazer aqui, e que aqui esqueci-me de um K num sítio qualquer, aqui K, aqui assim, K. Bom, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui, vou então fazer 9 mais 16, ora 16 mais 16 dá 32, mais 9 dá 41K. E agora vou passar isto tudo para aquele lado, fica 12 menos. O que é que eu tenho aqui? Tenho 24, 24 mais 20 dá 24 mais 20 dá 44, mais 9 dá 53, certo? E portanto, eu passei para o outro lado, está bem? 9 mais 20, 24 mais 20, 40, 44, mais 9 dá 53, depois passei para aquele lado. Quer dizer, podia ter logo feito, não é? 53 menos 12, 43, 41. Passa para o outro lado, menos 41, está bem? Podia ter logo feito. Se tiverem dúvidas, é maquininha. Portanto, agora o K dá menos 41 sobre 41, que vai dar K igual a menos 1. Portanto, o valor de K que faz com que este ponto esteja no plano é o menos 1, certo? Portanto,
Conclusão, o ponto Q que a gente quer, não é? Reparem que eu designei Q, não é? O ponto mais próximo, eu devia ter escrito isto aqui, este é o ponto do plano ABC mais próximo de P. Portanto, será então 3 mais 3 vezes menos 1, depois 5 mais 4 vezes menos 1, e depois 6 mais 4 vezes menos 1, ou seja, o ponto Q será então, isto fica 3 menos 3, que é 0, aqui fica 5 menos 4, que é 1, e aqui fica 6 menos 4, que é 2. Portanto, as coordenadas do ponto do plano ABC mais próximas do ponto P são 0, 1, 2. Portanto, é importante que tenham estas coisas em atenção, que saibam fazer isto, está bem? Pronto. Neste exame foi-vos trocaram-vos aqui um bocadinho as voltas. Esta formulação não é muito usual. Se tivessem escrito aqui, determine a interseção da reta perpendicular, ou melhor, determina a interseção do plano ABC com a reta que passa em P e lhe é perpendicular. Vocês aí sabiam que tinham que fazer isto. Foi isso que a gente fez. O que nós fizemos foi calcular a interseção de uma reta que passa em P e é perpendicular com este plano, não é? Com o plano ABC, não é? A interseção dessa reta com o plano ABC. Pronto. É o que nós estamos acostumados a fazer, fazemos isso muitas vezes. Agora, a forma como foi formulada a questão é que poderá ter trocado a volta, poderá ter trocado as voltas e pronto, houve muita gente que não respondeu a esta pergunta porque não conseguiu interpretar o que é que queria dizer as coordenadas do ponto do plano ABC que está mais próximo do ponto P. Portanto, não conseguiu fazer este desenho e depois pronto, teve alguma dificuldade nesta questão. Ok, está feito então o 5.2. Vamos avançar para o 6. O 6 diz o seguinte: na figura 2 estão representados num referencial ON ortonormado X ou Y os pontos S, T e U e a reta R de equação y igual a 2x mais 4. Os pontos S e T são respectivamente os pontos de interseção da reta R com os eixos ao Y e ao X. O ponto 1 pertence ao eixo X e tem uma ordenada inferior à do ponto T. Qual dos seguintes é o valor aproximado às centésimas da amplitude em radianos do ângulo STU? Portanto, deste ângulo aqui, certo? Deste ângulo aqui. Nós queremos saber a amplitude deste ângulo. Bom, o que é que nós sabemos? Sabemos que, vou só beber aqui um bocadinho de água, sabemos que este ângulo que está aqui, que eu vou chamar alfa, isto que está aqui é inclinação da reta R. E, portanto, sabendo isso, nós sabemos tudo da reta R. Sabendo este valor, nós sabemos tudo, mas nós sabemos exatamente o valor disto, não é? Nós sabemos que, seja alfa, a inclinação de R. Então, o que é que nós sabemos? Sabemos que a tangente da inclinação é o declive da reta R, ou seja, a tangente de alfa é, qual é o declive da reta R? É este jovenzinho aqui, isto é o declive da reta R, não é? É 2, a tangente de alfa é 2. Quer dizer que o alfa é a tangente menos 1 de 2. E neste caso é mesmo como o declive é positivo, é mesmo a tangente menos 1 de 2. Se vocês deram, para quem deu funções trigonométricas inversas, alguns de vocês deram, isto é, se quiserem, é mesmo o arco tangente de 2. Certo? Portanto, a que é este ângulo aqui? Logo, a amplitude do ângulo STU
é o quê? Será π, não é? Reparem que este todo que está aqui, que eu vou tentar fazer aqui a verde, este todo aqui, a amplitude deste ângulo, é π. Se eu a π tirar este, tenho o que nós queremos, não é? Portanto, isto é π menos alfa, que é π, eu estou a fazer π porque estamos a fazer em radianos, está bem? Tangente menos 1 de 2. Cuidado se tem a máquina ou não em radianos, a minha está em graus, portanto tenho que passá-la para radianos, e portanto isto é π menos tangente menos 1, ou se quiser é arco da tangente de 2, e está aproximadamente 2,03, portanto 2,03, e portanto a resposta correta é este não há outra resolução, quer dizer, há outra, não sei se há outra, mas esta parece-me a mais simples e a mais fácil de fazer. Bom, temos então também o exercício 6 feito. É um exercício bastante simples, só tinham que ter em atenção aqui para ter a máquina em radianos. Leiam bem, por exemplo, se vocês tivessem a máquina em graus, se fossem fazer isto, não dava nenhum destes, e depois podiam ficar um bocadinho atrapalhados, também tem que ter cuidado com essas coisas. Às vezes somos nós próprios que nos enervamos sem necessidade nenhuma, está bem? Bom, 7. Bom, o 7 é o exercício mais chato deste teste. Mais chato porque tem aqui muito texto, é muito engonhado, estamos aqui, é a mesma coisa chata, temos que ler isto bem, que é para não perdermos aqui o fio à meada. Então diz o seguinte: o mecanismo de manivela-biela é composto por uma manivela, este que está aqui, isto é uma manivela aqui, e por uma biela, que efetua um movimento de rotação sempre no mesmo sentido. Neste caso, o sentido é sempre este aqui. Então, este roda aqui, não é? Zuca, e à medida que este roda, este pistão, não é? vai andando para trás e para a frente, certo? Roda, vocês já devem ter visto estes mecanismos, por exemplo, nos comboios, esse tipo de coisas, nos carros também. Já devem ter visto isso. Bom, portanto, temos aqui um movimento de rotação e temos aqui que é transformado aqui neste movimento de translação. Este pistão anda para a frente e anda para trás. Bom, temos aqui a figura 3, esta aqui. Bom, na figura 4 está um esquema do mecanismo descrito. Relativamente a esta figura, sabe-se que o ponto P, este que está aqui, é o pistão. Este que está aqui, pistão. Este que está aqui, o segmento OM, dali para ali, tem 1 centímetro de comprimento, certo? E representa a manivela. Isto que está aqui é a manivela. O segmento MP representa a biela. Isto é a biela. Este que está aqui é a manivela. Ok. Os pontos A e B são os pontos em que a distância do pistão ao centro de rotação, portanto esta distância, é mínima e máxima, ou seja, mínima, reparem, qual é a distância mínima? É quando o M está aqui assim. Quando o M está aqui assim, a manivela vem para aqui, não é? E esta biela fica completamente horizontal, não é? Portanto o pistão vem para aqui assim. A distância máxima é quando este M está aqui assim, portanto esta manivela é isto tudo ali, vai dali até ali, certo? Ok. Os pontos A, O, A, B e P e B são colineares. Pronto. Depois de ler isto tudo, diz o seguinte: sabe-se que o movimento de rotação da manivela se inicia quando o pistão se encontra na posição B. Portanto, quando ele está na posição B, eu vou tentar desenhar aqui isto. Vamos supor que eu tenho isto aqui. Este é aquele círculozinho que indica aqui a rotação, não é? Está aqui o centro, não é? Certo? Eu vou tentar desenhar aqui também. Não é preciso. Ok. Reparem, quando ele está aqui na posição B, quando o B
aqui o B assim, não é? Quando o P está aqui sobre o B, o M tem que estar obrigatoriamente aqui, certo? Sim? Quando o ponto P está ali, ele está completamente na horizontal. Este vem para aqui, portanto aqui tenho o M, depois aqui tenho o MB, portanto isto fica assim. O que isto quer dizer é que eu tenho aqui, vou fazer aqui a azul, daqui para aqui, isto é a posição inicial. Tenho então a biela, e daqui para aqui, este é o O, até vou desenhar com uma outra cor, aqui o O, vou desenhar com outra cor, quando ele está aqui assim, este a laranja será então manivela. Ok, portanto isto é na posição inicial, certo? Pronto. Onde é que eu ia? Sabe-se que o movimento de rotação da manivela se inicia quando o pistão se encontra na posição B e que a manivela descreve voltas completas de frequência angular constante, portanto ele anda sempre à mesma velocidade, não é? Pronto, isto é, e depois diz, admite que a função que dá em centímetros a distância do pistão ao ponto O, portanto esta distância D, certo? É dada por, e depois diz aqui, ao ponto A, em função do tempo T, em segundos contada a partir do instante em que é iniciado o movimento é dado por isto. Ou seja, quando isto está nesta posição, esta distância toda que está aqui, é o D de zero. Isto é a distância inicial, está bem? Portanto, nós sabemos que esta medida é 1, porque é o raio, não é? É o raio, quer dizer, é o que eles dizem nos outros, Deus chama ali raio, certo? Portanto, isto é a representação no início do movimento. Então diz assim, qual é, em centímetros, o comprimento da biela? Reparem que eu quero saber quanto é que vale esta medida a azul. Não é? Eu quero saber isto aqui assim. O D de zero eu quero saber quanto é que vale isto aqui. Certo? Qual é o comprimento disto? Mas eu sei. Olhando para esta figura, não é? O comprimento da biela é dado por Q. É fazer D de zero. Reparem que o D de zero dá a distância de B até O. Não é? Isto que está aqui dá uma distância de B até O. Menos o OM, menos a distância de OM. Certo? É, não. E isto, portanto, fica D de zero menos 1. Portanto, sabendo isto, eu agora é só ver quanto é que vale D de zero. Portanto, o D de zero será o quê? Será cosseno de zero mais raiz quadrada de 9 menos seno ao quadrado de zero. Ora, cosseno de zero é 1, raiz quadrada de, isto fica 9 menos, ora o seno de zero é 0, portanto isto fica 0 ao quadrado, não é? 0 ao quadrado, temos aqui um quadrado melhor. Ou seja, isto dá 1 menos raiz, 1 mais raiz de 9, 1 mais 3, que é 4. E, portanto, com conclusão, o comprimento da biela é D de 0 menos 1, 4 menos 1, que é 3. Certo? Então é só ter isto em atenção. Portanto, no instante inicial, este ponto M está aqui e a biela está aqui, é esta distância que vai dali até ao B. E, portanto, é esta figura que está aqui, que eu marquei aqui mesmo azul. Aqui mesmo, vou meter aqui mesmo carregada a azul. Isto é a minha biela no instante inicial, antes de iniciar o movimento. Portanto, a resposta correta é B. Está feito? B. Vamos avançar então para o 7.2. Este era um exercício, é chato este exercício, é chato porque são muitas, temos de ler muitas coisas para uma resposta tão simples.
E, portanto, qualquer coisa, e depois se nós nos esquecemos de tirar o 1, dá 4, e está aqui 4 como uma das soluções. Houve muitos alunos a responder 4, porque na aflição e no stress do exame, esqueceram-se de tirar 1, ou não repararam que tinham que tirar 1. E uma escolha múltipla aqui numa pergunta obrigatória são logo 16 pontos ao ar. E isso é terrível. Acho que numa escolha múltipla, nenhuma pergunta obrigatória deveria ser de escolha múltipla. Então, não há, por exemplo, se vocês falharem uma escolha múltipla não obrigatória, podem ir recuperar esses 16 pontos mais à frente ou noutra pergunta. Aqui não, aqui perdem 16 pontos, não é? Um aluno de 10 perder 16 pontos é terrível. É? E um aluno de 20 perde 16 pontos aqui, não tem hipótese nenhuma de ter o 20, nem sequer de ter 19, porque ao perder 16 pontos, o máximo que pode ter é 184, portanto, terrível. Bom, vamos aqui avançar para o 7.2. Então, o 7.2 diz o seguinte, o 7.2 também é um exercício um bocado chato, mas pronto, muito texto, muito texto. Diz o seguinte, durante os primeiros 5 segundos após o início do movimento, registou-se num certo instante T0 a distância ao pistão. Portanto, a distância ao pistão, neste caso, é dado por D de T0. É? Sabe-se que 2 segundos após esse instante, o que é 2 segundos após esse instante? É T0 mais 2. Já não. Portanto, eu vou começar por escrever aqui. Distância de P, que é o pistão, a O, no instante T0. É dado por D de T0. Distância de P0 a O, 2 segundos depois. É o D de T0 mais 2. Certo? E depois diz o seguinte, sabe-se que 2 segundos após esse instante, a distância diminuiu, a distância do pistão ao O diminuiu 25%. Ou seja, após os 2 segundos, a distância diminuiu, eu vou fazer assim, a letras grandes, diminuiu 25%. Ou seja, passou a ser a distância que tinha até no instante T0 menos 25% dessa distância. Certo? Portanto, se diminuiu 25%, reparem, isto era a distância no instante T0. Se diminuiu 25% em relação a esta distância, é esta distância menos 25%. Reparem que o 0,25, não é? 0,25 representa os tais 25%. E, portanto, isto é a mesma coisa que 0,75 D de T0. Isto é como se eu tivesse aqui um 1, está bem? Uma cebola menos 0,25 cebolas dá 0,75 cebolas. Ou seja, o que é que nós estamos aqui a dizer? No instante T0 mais 2, a distância de P0, de P a O era 75% da distância no instante T0. E, portanto, o que é que sai daqui? Isto é, a distância no instante T0 mais 2
é 75% da distância no instante T0. E é isso que nós queremos resolver. Eu ainda não fiz contas, mas é isso que eu ainda não fiz, eu ainda não sei qual é a pergunta, mas já vem a seguir. Determino, recorrendo às capacidades gráficas da calculadora, a distância em centímetros, arredondada às décimas, do pistão ao ponto O no instante T0. Portanto, o que eu quero saber é D de T0. Isto é o que nós queremos saber. A distância no instante T0. E isto é muito importante. Sabendo que este valor é único e existe, pronto. E depois diz, não justifica a validade, portanto nós não temos de saber se ele existe ou não, certo? E depois pede para apresentar uma equação que permite resolver o problema, reproduzir no referencial os gráficos, o ou os das funções que nos permitem resolver a equação e apresentar as coordenadas do ou dos pontos relevantes arredondados às centésimas. Isto é importante, tinham que apresentar isto tudo e depois apresentar o valor pedido. Então, primeiro, qual é a equação que me permite resolver o problema? É esta aqui, só que no lugar do T0 vou pôr T, não é? Portanto, o que nós queremos aqui é, primeiro, pretende-se determinar T tal que, e o T é pertencente ao intervalo 0,5, que é nos primeiros 5 segundos, portanto, será o meu T0, depois, portanto, eu quero saber qual é o T que é a solução desta equação e a solução é que é o T0, está bem? Tal que D de T mais 2 seja igual a 0,75T, D de T. Certo? Portanto, isto é o que nós queremos saber. A seguir, vamos meter estas coisas na máquina. Portanto, vamos definir no editor de funções no editor de gráficos da calculadora, D de T ao Y1 igual a D de T e Y2 igual a 0,75 D de T. Na janela eu vou usar aqui, já vou ver qual é a janela. Para o X é 0,5, neste caso para o T, para o Y 0,5 também deve chegar. Bom, e agora vou fazer isto aqui assim. Pronto. E vou tentar ter as minhas soluções. Foi aquilo que eu fui buscar aqui, eu já tenho isto aqui. Vou então aqui, eu penso que estão a ver isto, não estão? Estou a ver aqui a minha calculadora. Sim. Ok, pronto. Vou aqui então meter aqui a janela de gráficos. A primeira coisa que vou fazer é definir aqui a janela, vou definir de 0 até 5, vou meter de 1 em 1 e aqui de 0 até 5 também. Ok? Agora há muitas maneiras de fazer isto. O que eu vou fazer primeiro, vou definir uma função que é a nossa função que nós queremos, que é o cosseno, não é? Cosseno de, claro que eu vou usar x, não, cosseno de x mais raiz quadrada do 9 menos, cuidado, aqui na minha tem que abrir aqui um parênteses, seno de x, aqui o x é o meu t, não é? X ao quadrado, pronto. Certo? Este é o meu D de T, portanto, é a minha função. Se querem meter aqui, podem meter aqui então mais 2, não é? Mais 2 e tem aqui então o D de T mais 2. Portanto, é esta aqui assim, que eu vou meter lá aqui assim. Bom. Depois a outra é y igual, ou seja, é 0,75 vezes então o cosseno de o dt, que fica cosseno de x, mais raiz quadrada de 9 menos seno de x, tudo ao quadrado.
Ok, e agora Enter. Tenho aqui as nossas duas funções. Agora eu preciso é aquele ponto, a abscissa deste ponto, é que é a solução da minha equação. Não se esqueçam que eu quero as coordenadas deste ponto, que no que se deve apresentar nós temos que indicar as coordenadas de pontos relevantes. O ponto relevante é este. Então, eu vou aqui então buscar a interseção, analisar gráfico, interseção, o segundo gráfico é este, tal, e portanto a minha solução é esta. Elas já estão arredondadas às centésimas, que é o que pedem, e portanto eu vou aqui, vou capturar esta página e tenho o meu problema resolvido. Vou então passar isto para este lado, vou baixar aqui um bocadinho, e passo este para este lado, baixar mais um bocadinho, pronto, e tenho aqui o meu problema, vou diminuir, não precisa ser tão grande. Pronto, tenho aqui o meu problema resolvido, não é? Eu vou só aqui, este aqui não é x, não é? Vou só aqui acrescentar aqui o resto do gráfico, aqui é x, isto é t, não se esqueçam disto, não é? Aqui será então o y. Pronto, a minha solução é esta, que está aqui. Este é o meu t0, que é aproximadamente 1,63, e temos que indicar aqui a ordenada deste ponto relevante, que é aproximadamente 2,08. Portanto, a minha solução, portanto, d de t mais 2 é igual a 0,75 d de t, se e só se o t, não se esqueçam que o t pertence de 0 a 5, se e só se t for igual àquele t0 em que t0 é aproximadamente 1,63. E agora reparem que eu quero o d de t0. E, portanto, a distância de P a O no instante t0 é dada por d de t0, que é aproximadamente d de 1,63, e isto é então o cosseno de 1,63 mais a raiz quadrada de 9 menos seno ao quadrado de 1,63, que é aproximadamente, eu acho que isto dava 2,8, mas não tenho certeza, eu vou fazer aqui um instantinho. Ora, 2,8 mais raiz quadrada de 9 menos seno de 1,63 ao quadrado, aqui enganei-me, meti 2,8 em vez de 1,63, 1,63, isso mesmo, 2,8. Portanto, já está feito, 2,8. Ok. Houve muita gente que também não calculou o D de T0, perdeu 5 pontos logo, pumba. Está bem? E isso reparem que era exatamente o que se pedia, a distância no instante T0. Ao não calcular isso, perde-se logo uma data de pontos. Está bem? Então é preciso ter algum cuidado com isso. Bom, vamos avançar então para o último exercício desta segunda sessão. Espero que tenham entendido este. Eu acho que este exercício, o chato, é mesmo este texto que é muito comprido, que é maçudo, denso, é difícil de ver. Então, vamos avançar aqui para o 8. Então, diz o seguinte, o 8. Na figura 5 estão representados no referencial ON, x ou y, a circunferência trigonométrica e a reta R de equação x igual a 1 e o ponto A de ordenada A, pertencente à reta R.
Esta também é representada pela semirreta OA, que interseta a circunferência trigonométrica no ponto B. Portanto, esta semirreta interseta ali a circunferência trigonométrica no ponto B. Pede qual das seguintes expressões dá, em função de A, a abscissa do ponto B. Bom, há aqui muitas maneiras de fazer isto. Eu vou fazer 2 ou 3 maneiras, já vejo. Podemos usar trigonometria, podemos usar geometria, podemos usar o que vocês quiserem, está bem? Eu vou aqui só copiar, eu vou fazer aqui um primeiro processo. Primeiro processo aqui assim. Isto era o que vocês quisessem fazer. Eu vou meter aqui esta figura e vou usar semelhança de triângulos. Reparem que o que eu quero é, tenho aqui este grande para dar jeito, o que eu quero é a abscissa do ponto. Eu quero saber aqui quanto é que vale isto, xb. Certo? É esta medida aqui que eu quero. Portanto, eu vou meter aqui um ponto C, aqui assim, um ponto C, e vou considerar este triângulo, e vou meter aqui um ponto D, e vou considerar este triângulo. Reparem que eu não estou aqui a usar trigonometria nenhuma. Tá bem? Portanto, eu sei isto aqui assim. Aqui também um triângulo retângulo. Este bocadinho aqui de OB é 1, portanto, esta medida que está aqui é 1, e esta medida que vai dali a ali também sabem que é 1. Portanto, o que é que nós sabemos? Sabemos que os triângulos AD, ODA, destes triângulos ODA e OCB são semelhantes, certo? Eu quando digo certo estou sempre à espera de dar uma resposta desse lado, esqueço-me. São semelhantes por terem 2 ângulos iguais. Quer dizer, se tem 2, tem 3, mas pronto, basta-nos provar que tem 2 ângulos iguais. Que ângulos são estes? Se quiserem, AOD é comum, e depois ODA, portanto, este aqui é igual a amplitude de ODA é igual à amplitude de OCD, que é 90 graus. Portanto, se eles são semelhantes, logo, OA está para OB, a hipotenusa deste triângulo está para a hipotenusa deste, assim como esta medida, OD, está para OC. Certo? Ok. E agora nós sabemos quase tudo. Não sei a medida de OA, não é? Mas vou saber. Sei a medida de OB. Esta medida aqui é 1. Sei a medida de OD, que é 1 também. E a medida de OA, reparem que o que eu tenho aqui neste triângulo, não é? Eu vou desenhá-lo aqui. Tenho aqui o A, o O e o D. Tenho aqui o A, tenho aqui o D, tenho aqui o O. Eu sei que esta medida que está aqui é 1 e esta medida que está aqui é A. E, portanto, se esta medida é A, isto aqui é A, certo? Eu posso, pelo teorema de Pitágoras, tirar a distância de O até A. Né? OA ao quadrado é A ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, como OA é um número maior do que 0, a distância de OA é raiz quadrada de A ao quadrado mais 1. E, portanto, eu posso escrever aqui isto aqui como, isto é a mesma coisa que ter raiz quadrada de A ao quadrado mais 1, tudo sobre 1, igual a 1 sobre OC, que é o que eu quero saber. Não esqueçam que OC dá-me então a abscissa do ponto B. E, portanto, isto fica OC é igual a 1 sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais 1. Não se esqueçam disso. Isto que está aqui. Não é melhor. Portanto, este que está aqui, este, é, então, a abscissa
de B. Corresponde à abscissa de B porque não é? Esta distância é mesmo à abscissa de B. E, portanto, a minha resposta, 1 sobre é A, não é? Está feito. Portanto, este é um processo. Outro processo, eu lembro-me, fiz para aí de 3 maneiras distintas, mas pronto, vocês depois escolhem aquela que quiserem. Segundo processo. O processo eu vou considerar aqui na mesma. Vou tirar este. Certo? Vou então, aqui, o que eu vou fazer aqui é chamar a este alfa, certo? E o que eu tenho aqui, se este é alfa, esta medida que está aqui é a tangente de alfa. E se esta medida é a tangente de alfa, isto que está aqui é o cosseno de alfa. Reparem, eu sei que tem-se que a tangente de alfa é A. E agora com a tangente de alfa eu tiro o cosseno de alfa, não é? Que é o que eu quero. A tangente de alfa é A. A abscissa de B é dada por cosseno de alfa. Logo, eu sei o quê? Como 1 mais tangente ao quadrado de alfa é 1 sobre o cosseno ao quadrado de alfa, não é? Vem que fica 1 mais A ao quadrado é 1 sobre o cosseno ao quadrado de alfa. Ou seja, o cosseno ao quadrado de alfa é 1 sobre A ao quadrado mais 1, certo? Ou seja, o cosseno de alfa é mais ou menos a raiz quadrada disto. Bom, mas o cosseno de alfa é positivo, portanto já está. Mas o cosseno de alfa é maior do que 0, não é? Pois o alfa está no primeiro quadrante. Pelo que o cosseno de alfa fica então raiz quadrada de 1 sobre A ao quadrado mais 1, que é raiz de 1 sobre a raiz de A ao quadrado mais 1, que dá 1, não é? Sobre a raiz de A ao quadrado mais 1. Portanto, era outra maneira de fazer. Eu acho que fiz por 3, mas eu acho que estas duas chegam perfeitamente. Eu acho que fiz de três maneiras na resolução que eu tenho no meu site, no Recursos para Matemática. Mas acho que estas duas chegam perfeitamente. Portanto, isto que está aqui é a abscissa de B. E, portanto, nós podemos dizer que a resposta correta é então a A. Resposta correta, A. E está fechada esta parte. A. Está então fechado esta segunda sessão. Já temos resolvido até ao exercício 8. Falta o 9 e o 10. O 9 tem 3 alíneas, é relativamente rápido. O 10 tem 2 alíneas, vai demorar mais algum tempo. E, portanto, está feito. Espero que tenham entendido tudo. Regressamos já a seguir para a última sessão e para os 2 últimos exercícios. Até já!